Decidi criar esse podcast por ser algo que está presente na nossa sociedade, que muitas vezes esses programas são ignorados, trazendo assim resultados indesejáveis, algo que todos nós lutamos para a melhoria da educação. Tal é a educação que na nossa sociedade faz grandes mudanças. Eu chamo Valdemir e vou falar sobre as consequências da falta de investimentos na educação. Com a falta de investimento, isso desencadeia diversos problemas no desenvolvimento acadêmico e dos estudantes, pois assim eles não podem aproveitar da melhor maneira. Como alguns ensinos que são básicos, eles terem dificuldades. Na matemática, por exemplo, eles podem ter dificuldades nas quatro operações. Na língua portuguesa, dificuldade de ler e de interpretar corretamente os textos, além de outros exemplos. Portanto, por isso ser a base, eles terem dificuldades na formação do indivíduo. E a pergunta que fica é: como eles vão reagir isso no futuro? A falta de recursos é algo que afeta bastante o ensino dos estudantes e também na formação do professor. Como já citado anteriormente, os estudantes não iriam aproveitar da melhor maneira, justamente por essa escassez de recursos. É a mesma coisa de dizer, tenta aprender a jogar futebol, porém sem a bola. É a mesma coisa que acontece com o aproveitamento desses recursos. É muito difícil. Outro ponto muito importante é a limitação de orçamentos na infraestrutura das escolas e no acesso a materiais educativos adequados, pois isso está relacionado ao ambiente e é necessário ter um ambiente adequado. Além de que, investindo na infraestrutura gera algo mais aconchegante e agradável para estudar. Do mesmo modo, quando se tem as matérias educativas adequadas, pois assim incentiva e é muito mais efetivo. Sendo assim, o oposto acontece se não houver um investimento. Com a falta de investimento, ocorre um cenário muito desagradável, que é a disparidade de oportunidade entre diferentes grupos sociais. Ou seja, terá menos oportunidade para grupos de renda menores. Isso ocorre pois literalmente a educação gera tudo que temos na sociedade, como saúde, segurança, saneamento básico e etc. E quando se tem uma dificuldade que a educação tem, isso pode aumentar o desemprego, pobreza, fome, etc. É por isso que ela é considerada a base. Então, após todo esse contexto, com a falta da educação, ela será desvalorizada e pessoas que têm uma renda baixa vai preferir trabalhar do que estudar. Além de que eles iriam competir com os estudantes de escolas particulares e com isso os alunos das particulares teriam mais vantagens. A ausência de investimentos na área da educação afeta todo o sistema educacional, sem promover ou incentivar projetos, ferramentas, entre outras áreas, assim não tendo inovações. Com isso, eles podem ter desafios do mercado de trabalho, pois a educação vem antes de tudo. Prepara para o futuro e para sermos grandes profissionais. A educação é crucial para a evolução humana, pois ela envolve as futuras gerações. Com as pessoas subestimando a importância de investir, elas serão afetadas drasticamente, pois assim será tipo efeito bola de neve, onde cada dia que passa, o problema será acumulado. Então a luta para melhorar nunca deve parar, pois se parar será um buraco sem fundo na sociedade, que não deve ser tampado de qualquer maneira. Então, quando a sociedade subestima, não corre atrás por mudança, acontece a mesma coisa que já foi citado anteriormente várias vezes. E talvez sendo uma das piores situações dos cenários, pois assim se o governo e nem a sociedade se preocupa, então se torna algo muito pior. Algo que foi muito discutido durante o podcast foi como essa falta de investimento na educação influencia outros indicadores sociais, como taxa de desemprego, criminalidade, qualidade de vida e entre outros. E bom, literalmente está ligado com essas áreas. Ela que faz mudanças,
Como já dizia Aristóteles, a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Isso quer dizer que não pode ser algo que vá dar prazer ao fazer ou investir tanto nisso. Porém, quando nós somos persistentes, os resultados serão incríveis, pois a educação faz com que esteja tudo conectado por ela, sem uma base, e com elas esses problemas podem ser resolvidos. Para concluirmos, tudo que foi citado nesse podcast pode ser considerado um cenário hipotético, mas na verdade esse cenário é real e todo esse problema acontece em todo o mundo. Em alguns casos menores, outros maiores, mas mesmo assim é presente e deve ser resolvido ou ao menos reduzido, para assim as gerações futuras não sofram tanto assim. Se a educação sozinha não está, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Essa é uma frase de Paulo Freire. E isso é verdade. Dizer que a educação é fundamental não é só um discurso bonito, mas sim é verdade. E é uma necessidade para a humanidade evoluir. Ela impede a desigualdade social, criminalidade e tudo as dificuldades que a gente pode sofrer, sendo assim uma das nossas melhores ferramentas. Esse foi o podcast de forma de áudio, formato áudio, e eu utilizei a forma de depoimento. Então é isso e espero que vocês tenham gostado.